Meu querido irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, texto de 1 João, capítulo 1, verso de número 8, e nós leremos até o capítulo 2, verso de número 2, dando continuidade à nossa série de exposições com o tema Uma Nova Identidade. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amados, eu quero pensar com você sobre o tema a marca do abandono do pecado. Uma nova identidade, uma nova apresentação que é colocada na vida do cristão, ela está composta de muitas marcas, de muitas características. E João, ele vai construindo um pensamento lógico a partir do seu raciocínio. No sermão passado, os irmãos lembram que eu falei sobre a marca de uma nova conduta. Agora essa segunda marca, essa marca contínua, e nós estamos aqui na quarta marca de uma nova identidade, ela é ato contínuo de uma nova conduta. Porque uma nova conduta requer de mim, requer de você, o abandono imediato do pecado. Fato é, amados, que a igreja, a palavra de Deus não apresenta nada novo no que tange a sua doutrina. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus e ela traz, sim, orientações para a nossa vida. Aquilo que são os princípios e valores da igreja não pertencem a nenhum grupo. Não pertencem a nenhum grupo religioso, não pertencem a nenhum grupo político, não pertencem a nenhuma ideologia, porque a igreja fala do abandono do pecado. O servo de Deus, o novo homem, não conseguirá desfrutar da vida em Cristo, vivendo sobre as características, as marcas do velho homem. Não é possível andar em santidade tendo as roupas sujas pelo pecado. Não é possível desfrutar da bênção de Deus caminhando, porque o pecado impede o nosso relacionamento com Deus. E aí João vai trazer isso para mim e para você, dizendo que nós precisamos observar algumas coisas. E a primeira coisa que ele traz para mim e para você é a consciência da nossa natureza pecaminosa. Falta-nos hoje essa consciência. Quando nós vemos e olhamos para as músicas que surgem, parece que o homem se esqueceu de que ele tem natureza pecaminosa. O eu é exaltado, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Parece que Deus se tornou o gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos. Nós precisamos ter consciência de quem somos para entender o tamanho do cuidado de Deus. Sabe o que significa isso, amados? Nós precisamos saber que nós somos os piores pecadores do mundo. Nós éramos os piores pecadores. Que isso, pastor? É verdade. O que você pode produzir por você mesmo que é bom? Nada. O que eu posso produzir por mim mesmo que é bom? Nada. Eu nasci com a natureza caída, pecadora. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, nós precisamos ter essa consciência da realidade, porque somente conhecendo que temos uma natureza e reconhecendo que temos uma natureza pecaminosa, nós podemos então trabalhar para abandonar o pecado. Se eu não reconheço que pratico o pecado, eu não posso abandoná-lo, porque ninguém abandona aquilo que não reconhece que tem. Nós não somos melhores do que os outros. Aquela pose, de santarrão que anda, ela só é pose. Porque o que nós fazemos é projetar imagem. Damos imagem. Eu estou bonito, com essa camisa, com essa calça, mas eu pensei numa imagem. As irmãs passaram a semana pensando na imagem que iam projetar. E quando chegaram hoje diante do guarda-roupa, escolheram outra. Não foi assim? Pela risada de alguns eu descobri que foi. Nós projetamos imagens porque queremos causar impressões. Nós projetamos imagens porque nós não queremos mostrar a nossa verdadeira natureza.
E aí João traz um choque de realidade para a igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam reconhecer que vocês são falhos, que vocês têm pecado, que vocês estão errando, porque naquele momento havia um ensino tentando corromper a igreja. O ensino que João está combatendo é o ensino do gnosticismo, que ensinava coisas estranhas na igreja. Já falei sobre isso aqui ao longo dos sermões. Esse ensino negava a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa, apenas o corpo era mau. E aí olha só, se não tem natureza pecaminosa, não tem o que confessar. Se não tem o que confessar, logo o sacrifício de Jesus não é necessário. Sabe, meu irmão, o primeiro passo para ter uma nova identidade é reconhecer a nossa natureza. O primeiro passo para você tratar um viciado é ele reconhecer que é viciado, não é assim? Enquanto ele não reconhece que está no vício, ele não consegue sair. O primeiro passo para você tratar um doente é reconhecer que ele está doente. Quantas pessoas pegaram Covid e ficaram teimando que não tinha Covid? Não, é só um resfriado. É só um resfriado. É só um resfriado. E quando viu, a situação estava grave demais, porque não reconhecia a verdade. João está dizendo: olha, nós não podemos afirmar que não temos pecado. O apóstolo está dizendo: olha, esse ensino que diz que está tudo certo, ele não é um ensino verdadeiro. Nós vivemos num tempo, amados, onde essas heresias estão sendo reembaladas. Pessoas estão tentando atualizar aqui, entre aspas, a Bíblia. Eu já ouvi pessoas dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus. Amados, misericórdia, se você ouve alguém assim, quebra seu celular, mas não fica ouvindo essa porcaria não. Porque isso não é ensino bíblico. Deus não tem ponto fraco. O pecado é o nosso ponto fraco, mas Deus não tem. A Bíblia é clara quanto a isso. Deus não mudou. Deus não deixou de ser santo. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida e contextualizada. Nós precisamos entender isso. Amados, cuidado com o ensino que diz que uma vez aceitando a Cristo, todos os pecados estão perdoados. Isso é fato. Então você pode fazer o que você quiser, negativo. Deus está dizendo o seguinte: olha, aquele que tem uma nova natureza, ele não está livre do pecado, mas ele no verso 9 ele diz: mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. A primeira marca do abandono do pecado é confessar, reconhecendo. Simon Kistemaker, teólogo, vai dizer que qualquer um que não precise fazer o quinto pedido da oração do Pai Nosso, que é quando Jesus nos diz: perdoa as nossas dívidas, por achar que não tem pecado, engana a si mesmo. Amados, nós precisamos reconhecer que falhamos. Quantas vezes o marido precisa reconhecer que errou com a sua esposa e pedir perdão? E quantos casamentos acabam porque nós não reconhecemos que erramos, porque não há pedido de perdão, porque eu não reconheço o meu erro? Quantas vezes as esposas precisam pedir perdão ao seu marido por uma questão que cometeram, porque elas também erram, mas preferem deixar o casamento acabar, porque não reconhecem a sua condição? Amados, reconhecer que erramos é passo inicial para sermos transformados em todas as áreas das nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Você não vai acertar sempre. Nem sempre você vai fazer tudo 100%. Mas você tem a chance de se arrepender sempre e recomeçar. A diferença está aí. Tem aquele que erra e vai até o fim no erro. Mas tem aquele que erra, volta, se arrepende e segue o seu caminho. A consciência é isso. Tomar consciência do pecado não pode ser para mim e para você uma muleta, um salvo-conduto para se entregar ao pecado, dizendo: ah, pastor, então já que eu tenho pecado, esse é o meu pecado, então eu vou viver com ele para sempre. Não, é contra ele que eu vou lutar. Pastor, mas isso é o meu pecado, então não faça dele o seu pecado de estimação, lute contra ele. Peça a Deus para te ajudar a lutar contra ele, a lutar contra esse desejo da carne, para que você seja então transformado. Nós não podemos viver com base em uma muleta, em um salvo-conduto. O homem cego pelo pecado só pode compreender o seu estado enlameado no pecado diante da luz de Jesus. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para nos mostrar a lama do pecado que carregamos dentro de nós.
Somente a luz de Cristo nos mostra a realidade. É por isso que muitos fogem. Por isso João, no seu evangelho, ele faz uma afirmação lá no capítulo 16, verso 8, que ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz: olha, é o Espírito Santo quem vai convencer, porque é Ele quem coloca a lanterna nos lugares mais obscuros da nossa alma. Muitas vezes a palavra ela é faca afiada mesmo, porque ela lança luz nos cantos escuros da nossa alma. Cantos que nem o nosso cônjuge conhece, mas Deus sabe. E João está falando aqui dessa natureza pecaminosa que todos nós carregamos. João não está falando de um pecado particular, ele está falando da nossa natureza. E somente uma consciência adequada da nossa real condição nos levará a uma transformação verdadeira. Porque um pecador que não reconhece a sua condição é como um doente que não aceita que está doente. Ambos caminham para a morte, crendo que tudo está bem, mas as palavras do próprio apóstolo João enganam a si mesmo. Imagina um doente que recebe o diagnóstico de uma doença grave, rasga, joga fora e diz assim: eu estou saudável. Ele caminha para a morte, porque ele não quer o tratamento. Assim é o pecador que não quer confessar o seu pecado. Ele caminha para a morte, porque não quer receber a luz. Provérbios 28, 13, Salomão nos dá um conselho: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A segunda coisa que João nos apresenta é que, tendo consciência da natureza pecaminosa, nós podemos então ter certeza da justificação uma vez que confessamos. E aí o verso 9 ele faz uma afirmação: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está nos mostrando é um caminho. Nós tropeçaremos, inevitavelmente. Nós erraremos uns com os outros, inevitavelmente. Em algum momento eu vou errar com você. Em algum momento você vai errar comigo. E inevitavelmente, em algum momento, erraremos contra Deus. E aí João diz: olha, mas tem a solução. Você precisa confessar, porque a confissão é a porta de entrada para a restauração. E confessar é marca dos filhos de Deus. Porque quando nós confessamos o pecado, nós reconhecemos a nossa real condição. Fazemos isso, amados, não diante de homem, não diante de imagens, mas diante de Deus, mediado pelo sacrifício de Jesus Cristo, que é fiel e justo. Sabe, nós podemos ter certeza do cuidado. Agora nós precisamos ter a consciência de que confessar não é remorso. Porque confissão sem a decisão de abandonar o pecado é algo inútil. É quase que um sentimento de remorso. Confessar e não abandonar é um sentimento de tentar enganar a Deus. Confessar é deixar para lá. Se eu reconheço, eu preciso abandonar aquele pecado. Champlin, comentarista, vai dizer que nós não podemos continuar voltando a Deus e dizendo: Senhor, estou aqui novamente com o mesmo pecado, perdoa-me. Isso não é arrependimento. Não dá, amados, para chegar diante de Deus e dizer: olha, me perdoa, eu não vou fazer mais. No outro dia você chega e diz: olha, Deus, perdoa de novo, porque eu falei que não ia fazer mais ontem, mas eu fiz hoje. Aí na semana que vem você volta: ó Deus, eu lembro que eu falei semana passada 2 vezes, perdoa a terceira, perdoa a quarta. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é saber que aquele pecado doeu, e eu vou lutar com todas as minhas forças para não fazer mais. Mas se eu fizer, eu não vou esconder, eu vou confessar. Davi pecou com Betseba. E Davi usa uma expressão que ele diz: olha, enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Mas Davi confessou. Você ouviu falar que Davi cometeu de novo o mesmo pecado? Davi mudou de conduta. Jesus, quando encontrava com alguém, liberava o perdão e dava sempre uma ordem. Qual era a ordem? Vá e não peques mais.
Confessar é entender isso. O Senhor nos recebe de braços abertos e nos envia de volta pelo caminho, dizendo: vá e não peques mais. Pecado na vida do cristão, ele é um acidente de percurso e não uma prática rotineira. Práticas pecaminosas rotineiras e escondidas em nosso coração têm o poder de nos afastar de Deus, e nós precisamos confessar, e mais do que isso, pedir orando, dizendo: Deus, me mostra aquelas práticas que me afastam de você, para que eu possa abandoná-las. Você precisa orar assim, eu preciso orar assim, dizendo: Deus, o que eu estou fazendo que não te agrada, me mostra, para que eu possa deixar de lado e viver uma vida agradável ao Senhor. Porque a realidade, amados, é dura. Ela é a realidade de uma luta da carne contra o Espírito. A carne quer nos levar à prática do pecado. O Espírito quer nos conduzir a uma vida de aprovação. E nós precisamos entender isso e tentar alimentar o Espírito para que a carne não tenha vitória. 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo dá o conselho dizendo: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Porém, amados, quando nós caímos, nós temos a possibilidade do perdão. Hernani Dias Lopes vai comentar esse texto dizendo que, em vez de negar o pecado ou escondê-lo, nós precisamos admitir a nossa culpa e confessar o nosso pecado. Essa é a condição do pecador e o caminho da comunhão com Deus. E aí João vai dizer que se nós confessarmos, nós temos, se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. João vai usar uma palavra aqui, quando ele se refere a Jesus como o mediador para produzir perdão. Quando ele usa o termo intercessor no verso 1 do capítulo 2, ele usa a expressão grega paracleto, mesma expressão usada para o Espírito Santo, mas o contexto aqui, ele usa essa expressão num sentido diferente. João está dizendo o seguinte: olha, o paracleto, o intercessor, ele é aquele que vai estar ao nosso lado para nos ajudar. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, se você errar e se arrepender, Jesus se colocará do seu lado e Ele te ajudará. Jesus está ao nosso lado para nos ajudar. Por isso nós cantamos que Ele é o nosso general, Ele é o Messias, e por isso nós o adoramos. Cristo é o nosso mediador, que Ele é alguém que se coloca ao nosso lado para nos auxiliar. E é em Cristo que nós recebemos perdão, porque é através da justiça de Cristo que nós somos justificados. Olha só, eu disse para você que você não é melhor do que ninguém, que você é pecador, mas tem uma notícia melhor: Cristo é justo, e a justiça dele chegou a mim e a você no sacrifício da cruz do Calvário. Mesmo sendo pecador, mesmo não valendo muita coisa, Jesus morreu na cruz para salvar você e a mim. E esse amor só exige a confissão, porque Cristo é o nosso representante na corte celestial, onde cada crente está marcado pela pessoa de Cristo, pelo sangue de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, Ele se entregou, Hebreus diz isso. Por isso nós precisamos aprender a terceira lição do abandono do pecado. O perdão tem um preço. O perdão é a manifestação da graça, mas ele não é de graça. Como assim, pastor? A graça é o favor imerecido, mas ela tem um preço. Todo perdão tem preço. O preço do meu perdão, o preço do seu perdão, foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí João, no verso 2 do capítulo 2, diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi sacrificado. Naquilo que diz o profeta Isaías, Ele foi moído, foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João está declarando isso em outra maneira, dizendo: olha, o perdão tem um preço, mas esse preço você não pode pagar. Esse preço você não pode comprar, ele é de graça, porque Deus deu o seu Filho por mim e por você. Amados, isso é algo que deveria estar profundamente marcado no nosso coração, porque devia estar na memória do apóstolo. João era o último discípulo vivo quando escreve essa carta, só que João esteve presente nos momentos mais marcantes do ministério terreno de Jesus. João estava presente no momento da prisão de Jesus.
Você vai ver João, lá em João 18:15, entrando na casa do sumo sacerdote quando Jesus é interrogado. Você vai ver João, lá em João 19, narrando a crucificação, vendo aquele momento. Mas você também vê João vendo a ressurreição, lá em João 20, verso 8. João viu Jesus sendo crucificado, sendo julgado, crucificado, morto, mas viu Jesus ressuscitar. João tinha isso marcado no seu coração e agora ele diz, olha, mas ele foi entregue como propiciação pelos nossos pecados. Quando você achar que a sua vida não vale nada, lembra que ela custou a vida do Filho de Deus, por amor a mim e a você. Quando você se achar o pior dos homens, lembre-se que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, por mim, mesmo não merecendo. Amado, John Stott vai dizer que o pecado ele é dividido, esse momento é dividido em duas fases. Na primeira fase, João apresenta o pecado como um débito, mas na segunda, ele apresenta como um débito que Deus removeu. Pecado é uma mancha que Deus tirou de nós, nos lavando no sangue de Cristo. E quando João diz que Jesus é a propiciação, ele usa o termo grego, que é islasmo, que significa satisfação. Jesus cumpriu a pena de maneira satisfatória. Imagina que você cometeu um crime, roubou o banco aqui do lado. Vai fazer isso não, tá, irmão? Só um exemplo. E no roubo do banco, você trocou tiro com a polícia e matou alguém. Mas a polícia prendeu você. E chegou lá na delegacia, chamaram o juiz e o juiz diz, olha, a pena de morte é a morte. Vida por vida. E aí alguém chega lá e diz assim, tudo bem, ele cometeu o crime, mas eu vou morrer no lugar dele. Me dá aqui. Eu vou pagar a pena dele. Foi isso que Jesus fez. O crime era nosso. A morte era nossa. Mas ele pagou a pena por amor. E é isso que João está dizendo. A ideia é de que Jesus propiciou a Deus a satisfação com relação ao nosso pecado. Então Jesus dessa forma cumpriu a necessidade, satisfez a pena do pecado. Quando João usa esse termo propiciação, ele está linkando com aquilo que o Antigo Testamento apresenta, onde um animal era apresentado vivo e morto no lugar do pecador, como pagamento pelo pecado. Jesus se apresentou vivo e pagou, morrendo na cruz do Calvário. Mas sabe do melhor? Ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Por isso, ele é o sacrifício perfeito. Amados, abandonar o pecado é reconhecer que ele tem um alto preço. Tem uma música que eu não gosto muito que diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. É mentira, com licença poética do autor. Pedro vai dizer, porque fostes comprado com alto e bom preço, o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Amado, John MacArthur diz que o perdão dos pecados é oferecido ao mundo inteiro, mas preste atenção nisso, mas só é recebido por aqueles que creem, não há outra maneira de ser reconciliado com Deus. Dessa maneira, meu querido irmão, nós podemos perceber que nós não podemos viver uma vida com Deus, andando numa vida de práticas pecaminosas. Nós precisamos fugir disso, fugir da tentação de interpretar a palavra de Deus à luz da cultura, de tentar ajeitar a palavra de Deus para todo mundo ficar feliz. É claro que você não precisa ser um ignorante com as pessoas, mas nós precisamos saber que não há relação entre Deus e pecado.